Hoje vamos falar sobre um tema que foi sugestão de um dos seguidores aqui e também aluno, eu considero meu aluno já, né, de um dos métodos que eu desenvolvi, o Salatiel, que está acompanhando as lives aí desde os primeiros dias, acho que desde a primeira live, e ele deu uma sugestão, fizemos uma enquete e todos voltaram para que fosse essa. A maioria das pessoas votaram para que fosse esse tema. E o tema é como organizar o cronograma de estudos no cavaquinho. E aí eu também adorei esse tema, porque é um dos temas que eu gosto muito de falar, eu gosto muito de falar sobre isso, né, de organizar um cronograma de estudos, seja para o que for, seja para tocar, seja para tocar por hobby, seja para tocar profissionalmente, seja para tirar uma música, seja para tirar um repertório, né? Eu vou aqui te dar algumas dicas que eu utilizo para mim e que eu recomendo para os meus alunos, para que as pessoas possam ter um resultado legal nos seus estudos e que não fique perdido ali, né? O que estudar, o quanto tempo estudar de cada coisa, a frequência, enfim, como organizar uma rotina legal de estudos para que você possa ter um rendimento legal no seu instrumento, beleza? Então, já pode começar? Mete brava. Então eu vou logo dando as dicas aqui. Galera, é o seguinte, primeira coisa que eu sugiro para quando você for montar um cronograma de estudos de cavaquinho, é você saber qual é o propósito dos seus estudos, né? Ou seja, existem vários propósitos. O propósito pode ser só se divertir, tirar uma música legal para você tocar no final de semana, mas aí você está com alguma dificuldade em alguma coisa, provavelmente você vai parar um tempo e se dedicar àquilo ali. Isso já é um estudo, né? O outro propósito pode ser um propósito de show, ou seja, você acabou de ser chamado para um show e tem um repertório gigante para tirar. Pode ser estudo pessoal, pode ser algo mais profissional, como o exemplo do show que eu dei, ou pode ser uma gravação, ou como se preparar para tocar no ensaio, né? Tirar as músicas para um ensaio, ou enfim, por exemplo, se você tem dificuldade técnica, se você tem dificuldade de leitura, ou se você tem dificuldade de solos, você precisa identificar em qual situação você vai usar cada uma dessas coisas. Por exemplo, se você está querendo tocar por hobby e você quer tocar no final de semana, num churrasco, não sei, não tem porquê você se dedicar à leitura. Você vai ter que se dedicar ao repertório que você vai tocar no dia. Mas geralmente quando você quer se desenvolver e quando você quer ter dar um gás nos seus estudos pessoais, é interessante que você comece a observar e tentar desenvolver essas múltiplas habilidades, né? Então é legal que você desenvolva a leitura, técnica, repertório, o que mais? Improvisação. Então são alguns pilares dos estudos, tá? Então eu vou listar aqui algumas coisas que eu considero importantes para que você desenvolva mais os seus estudos pessoais, coisas que você gosta de estudar e que vai te levar para um nível legal, independente de qual seja o seu objetivo, beleza? Então é o seguinte, eu acho, né, e o que eu sugiro para os meus alunos é que você divida os seus estudos em algumas áreas diferentes. A primeira coisa que é legal você fazer é você conseguir organizar e saber exatamente as coisas separadas, né? O que é que tem de separado ali em cada área do que você está estudando no cavaquinho, para que você possa focar em cada coisa. É claro que quando você está tocando, você está aplicando várias habilidades ao mesmo tempo, mas às vezes é interessante que você dedique tempos e horários e sei lá, períodos de estudos diversificados para cada uma dessas situações, né? Então é claro que quando você está tocando, você está ali, você pode estar praticando a leitura, você pode estar praticando teoria, você pode estar praticando harmonia, improvisação, repertório, mas até chegar nesse momento de tocar, você precisa de várias outras coisas que vão acontecer antes. Então é o seguinte, eu sugiro que você divida os seus estudos em técnica, repertório, leitura e improvisação. Eu acho que esses
pilares aí, quando você junta essas 4 coisas, você tem resultados legais no cavaquinho. Quando você está tocando uma música, quando você está acompanhando um grupo, ou quando você vai tirar um repertório, você está praticando essas 4 coisas ao mesmo tempo, quase sempre. Primeiro, a técnica, né? É difícil você tocar legal se você não dedicar um tempo à técnica, por mais que às vezes a gente não dedique esse tempo de uma maneira consciente, né? Às vezes você está tocando um solo e você não está conseguindo fazer um solo e você para ali e fica repetindo, repetindo, repetindo até achar uma maneira que você consiga fazer esse solo. Esse tempo que você investiu foi um tempo que você investiu na sua técnica. Por mais que você não tenha parado conscientemente falado, agora eu vou estudar técnica. Pergunta se o áudio tá chegando legal pra galera. Galera, seguinte, o áudio tá chegando legal pra vocês aí? Quero saber se tá chegando tudo certinho, tudo direitinho pra vocês. Me responde aí, beleza? Se o áudio tá chegando legal, se tá cortando, como é que tá o áudio aí, tá? Então, quando você estiver estudando, né? Se estiver estudando a sua parte técnica, é importante que você escolha maneiras de mensurar como sua técnica está desenvolvendo, tá? Então é o seguinte, a primeira dica que eu dou para você estudar técnica é você parar e ver as coisas que você precisa desenvolver. Geralmente eu gosto de dividir em 2 blocos gerais de técnica, mão esquerda e a mão direita, tá? Então existem vários exercícios muito legais para você malhar e treinar a sua mão direita e a sua mão esquerda. São estudos que você pode fazer isolados ou você pode fazer combinados. Existem métodos para isso também, eu já indiquei alguns desses métodos aqui nas lives, no feed também. Então eu sugiro que você dedique um tempo, né? 1/4 do tempo que você tiver para você estudar técnica. E aí você vai realmente focar nas coisas que você tem mais dificuldade. Por exemplo, se você é um cavaquinista que tem muita facilidade para fazer base, eu sugiro que na hora que você for estudar técnica, você estude mais solo. Ou ao contrário, se você é um cavaquinista que toca muito bem os solos, mas que você tem dificuldades com batidas na mão direita, é interessante que você dedique esse tempo para a técnica, para aprimorar sua técnica da mão direita. Tá? Então aí aos pouquinhos você vai desenvolver as 2 coisas. Então a dica é, separe um momento, separe 1/4 do seu tempo para você estudar técnica e foque nas coisas que você não domina tanto. Isso vai ser bem legal. E você pode deixar as coisas que você domina mais para estudar depois, ou enfim, talvez você não precise dedicar tanto tempo a coisas que você já domina muito bem. Bom, em relação a leitura, aí tem 2 tipos de leitura, né? 2 tipos gerais assim. Você pode estudar a parte de leitura harmônica, ou seja, acompanhar uma cifra e se acostumar com a escrita da cifra, ou seja, ver um acorde e identificar ele rápido. Se você tem dificuldade com acordes com extensão, sei lá, pega uma música que talvez você ache complicado e para ali para entender. Tem um dó com sétima maior e 11ª aumentada. Você não sabe como é isso? Tenta entender, tenta montar o acorde em várias posições, sana essa dúvida, porque com certeza quando esse acorde aparecer novamente você já vai saber usar ele, né? Essa é a parte de leitura harmônica. Estuda os vários tipos que tem de leitura. Você pode acompanhar uma cifra, aquela cifra que vem com a letra embaixo, você pode acompanhar umas partituras. Gente, hoje em dia está muito fácil de achar partitura de samba e pagode, principalmente do Rio, São Paulo, de produções de Prateado, produções de Pezinho, produções de Lincoln de Lima. Tá muito fácil, você coloca no Google, você digita o nome da música que você quer, muito provavelmente vai aparecer a partitura. Então é legal você se acostumar também a ler os acordes na partitura também, você vai ver que não é tão difícil. E uma coisa que muitos cavaquinistas têm muito medo é a parte da leitura melódica, né? Que é ler a partitura, ler as bolinhas no papel. E eu recomendo que você também separe um tempo para se dedicar a essa leitura. Então, quando for estudar leitura, divide a parte de leitura melódica e a parte de leitura harmônica. Você vai ver que você vai desenvolver bastante. A outra coisa
é você treinar improvisação ou repertório. O que eu gosto de fazer muito é nos meus estudos eu deixar a coisa que eu mais gosto pro final, porque aí você meio que tem uma recompensa ali, né? Vão ter coisas mais chatas, vão ter partes mais maçantes do estudo, mas quando você chegar no final você vai ter a recompensa, que é a parte do estudo que você mais gosta. A parte do estudo que eu mais gosto é de improvisação. Geralmente eu deixo pro final. E aí eu estudo nessa ordem, né? Eu começo pela técnica, pela leitura, ou então leitura antes, que é o mais chato pra mim. E aí técnica, leitura, depois repertório e por último improvisação, que é o que eu tenho mais gostado de estudar, e aí eu deixo como uma recompensa, assim, como um bônus, né? Acabei de fazer a parte que eu considero um pouquinho mais maçante e agora eu vou me divertir nos estudos aqui. Então é o seguinte, quando você for estudar improvisação, eu sugiro que você separe um tempo para entender as harmonias das músicas que você está estudando, ou de cadências, ou de progressões específicas, um 2-5-1, ou sei lá, você tem um acorde que você está com dificuldade na escala, aparecer um acorde, um sub 5, e você quer treinar a escala que você vai usar no sub 5, ou você quer treinar algumas escalas simétricas, você quer treinar tons inteiros. Separa um momento para se dedicar à improvisação por pequenos trechos, né? Por progressões, por acordes, por escalas específicas. E eu acho que é legal você tornar esse estudo prazeroso. Eu sempre recomendo que você escute áudios de improvisação. Tem playback no YouTube, é muito fácil. Se você quiser só os acordes de Ré menor, Sol e Dó, você vai encontrar o playback com isso, de samba, de jazz, no que você preferir. Torne essa parte do seu estudo uma parte prazerosa também. Eu me amarro, eu gosto muito dessa parte do estudo. E a outra parte é você estudar o repertório. Então é o seguinte, eu sugiro a mesma dica que eu dei para improvisação. Separa um repertório que seja legal para você, um repertório gostoso de tocar, uma coisa que você realmente curta estudar, assim, sabe? Sei lá, se você gosta de Péricles, pega as novidades dele, ou pega as músicas que você já gostou, as músicas que você quer tocar. Ou se você gosta de Ferrugem, se você gosta de Cartola, se você gosta de Noel Rosa, se você gosta de Clara Nunes, se você gosta de Nelson Cavaquinho, enfim, tenha na mão um repertório que você goste muito de tocar, isso vai facilitar os seus estudos. E se o repertório for um repertório para terceiros, sei lá, se for um tipo de repertório... O cachorro tá latindo aqui. Se for um tipo de repertório que você foi contratado para tocar, ou você tira um repertório para tocar com os amigos no final de semana, ou você foi chamado para uma banda, para uma gravação, eu sugiro que você comece pelas músicas que você não conhece ou pelas músicas que são mais difíceis. Você vai dedicar um tempo maior para essas músicas, ou para, sei lá, para o trecho da música que for mais difícil. E depois disso, você vai para as músicas mais fáceis, ou as músicas que você já conhece, as músicas que você já está habituado a tocar. E aí você vai ver que quando você fizer isso, você vai se sentir muito mais seguro para tocar o repertório. Então é o seguinte, dentro do repertório é legal você dividir duas coisas. Você dividir o repertório que você gosta de tocar e o repertório que você está sendo obrigado a tocar ali profissionalmente, ou sei lá, tirar um repertório para uma gravação, um repertório para um show, um repertório para uma roda de samba. É importante você ter as duas coisas, você está preparado para tocar música para as outras pessoas e você tocar as músicas que você também gosta, as músicas que te agradam. Então é o seguinte, falando desse jeito, parece que é uma coisa imensa, parece que você vai ficar o dia inteiro estudando. Se você tem um dia inteiro para estudar e se você gosta, se você tem esse privilégio, aproveite e realmente faça isso. Mas não é o caso da maioria das pessoas. Geralmente a gente tem pouco tempo para estudar, ou geralmente a gente tem menos tempo do que a gente gostaria para estudar. E o que é que eu sugiro? Eu sempre falo para as pessoas para você estudar o mínimo de tempo que você puder. Eu dou a dica ao contrário do que as pessoas geralmente imaginam, né? Ah, tenho que estudar ao máximo. Não. Se você tem 10 minutos para estudar, você vai pegar essas 4 coisas e vai tentar dividir de uma maneira igual ali. Ou, não sei, estudar
2 minutos de cada uma dessas coisas, 2 minutos de técnica, de 2 minutos de leitura, 2 minutos de improvisação, 2 minutos de repertório e, sei lá, fica mais 2 minutos para você tocar uma música que você gosta muito. Enfim, parece pouco, mas o importante é que você faça isso com constância. Então, se você tem 10 minutos para estudar e você consegue estudar 10 minutos todos os dias, é melhor do que você nunca estudar, porque você não tem 1 hora por dia para estudar. Ou seja, uma pessoa que tem um mês estudando 10 minutos todos os dias, ela está muito na frente de uma pessoa que está um mês sem estudar nada, porque não tem tempo para estudar. Então, a mesma coisa, se você tem 30 minutos, tenta dividir em tempos iguais esses 4 pilares dos estudos assim do cavaquinho, que eu acho que são pilares que vão te ajudar a desenvolver, não só como cavaquinista, mas como músico de uma maneira geral. Se você tem 1 hora, também você pega e divide por tempos menores, né? Divide, sei lá, 15 minutos para cada um desses estudos, o que eu já acho demais. Se você tem uma vida muito corrida, ou se você toca por hobby, ou se, enfim, eu sugiro que você separe, sei lá, 20, 30 minutos e assim, leva a sério o fato de você estudar. Se você só tem 10 minutos, leva a sério. Coloca o celular no modo avião para você não ser perturbado. Marca realmente, pega um timer e marca ali os 10 minutos, ou seja, se você for dividir em tempos de 12 minutos, marca 12 minutos para cada coisa. Quando o tempo tocar, você para e passa para outra coisa. Tenta não se distrair, tenta achar um lugar silencioso para você estudar. Enfim, tenta focar exatamente. Quando você tiver 10 minutos ali, fica os 10 minutos ali realmente apenas estudando. Vai ser muito proveitoso fazer esses 10 minutos de estudo, ou 20 minutos, ou 30 minutos de estudos. Foca mesmo. Eu realmente faço isso. Eu acordo um pouco mais cedo, às vezes, a depender de como seja meu dia. Eu gosto de estudar logo pela manhã, porque aí eu não vou ter o cansaço depois para me atrapalhar, né? Geralmente quando você já está no pique, na correria, é difícil você conseguir ter a vontade de estudar ou ter ânimo para estudar, porque você já fez muita coisa. Então eu tento encaixar os meus estudos logo no comecinho da manhã. Se eu puder acordar 20 minutos mais cedo ou 30 minutos mais cedo, eu acordo e é uma das primeiras coisas que eu faço no dia, é estudar, porque aí eu vou ter um tempo me dedicado ao cavaquinho. Sei lá, tem tempos que eu só consigo ter 30 minutos na minha rotina para estudar. E aí eu faço exatamente isso que eu falei com vocês aqui. Eu separo técnica, leitura, improvisação, repertório, coloco ali no cronômetro direitinho o que eu vou estudar de cada tempo, coloco o celular no modo avião, e só depois que eu termino os meus 30 minutos de estudo é que eu volto, que eu ligo o celular de novo e aí vou fazer as outras coisas, sei lá, vou para um ensaio, ou vou para uma gravação, ou vou fazer compras, enfim, vou fazer outras coisas, vou fazer as outras obrigações. Eu acho que essa pode ser uma dica legal se você está com dificuldade de encaixar os seus estudos na sua rotina. É você fazer o seu estudo logo no começo da manhã, 20 minutos antes, 10 minutos antes. Ou então se você está no meio de um dia bem turbulento, você reduz mais o seu tempo de estudo. Ao invés de, se você tem 30 minutos disponível para estudar, mas você está numa rotina muito doida, estuda 20, estuda 10, porque talvez seja até mais prazeroso e renda mais do que você ficar 30 minutos estudando uma coisa você estando bem cansado. Se você conseguir ter 20 minutos e aproveitar muito bem aqueles 20 minutos, talvez seja mais válido do que você ficar 30 minutos, 40 ou 1 hora cansado fazendo um estudo ali que vai acabar sendo maçante. E o importante é que isso foi uma coisa que eu demorei muito de entender. O estudo para você, ele precisa ser um estudo prazeroso. Então tenta fazer de tudo para que o estudo ele seja algo legal. Tenta estudar as músicas que você gosta. Eu geralmente coloco, quando eu estou estudando leitura, que às vezes fica bem chato, eu coloco uma base para acompanhar a leitura, sabe? Quando eu estou estudando alguma coisa de ritmo, alguma coisa de mão direita, eu coloco um playback no YouTube de batucada de samba, porque aí parece que eu estou tocando e não apenas estudando, sabe?
Quando eu vou estudar improvisação, eu tento baixar um playback bem legal, ou de jazz, ou de samba, para eu ter a sensação de que eu estou fazendo música naquele momento. Então isso vai fazer com que você tire aquele peso de, pô, eu preciso estudar, preciso... Às vezes a gente acha que o estudo ele precisa ser algo muito chato, né? E é isso que faz com que a gente se afaste dos estudos. Mas se você trouxer esse lance de tocar por prazer mesmo ali, e trazer coisas que você gosta de estudar, vai ser muito mais fácil você conseguir se dedicar aos estudos, vai ser muito mais fácil você conseguir ter um tempo para se dedicar aos estudos. E o mais importante é você levar bem a sério o lance da constância, né? Que eu acho que é um dos pontos mais complicados. Até para mim também, às vezes é difícil estudar todos os dias, mas é importante. Por isso que eu falo, estuda um pouquinho menos, coloca menos tempo, coloca menos peso nisso também. É claro que se você é um músico profissional, provavelmente você já passou pela fase, ou está passando também pela fase de estudar muitas horas por dia. Eu entendo que isso é importante, né? Mas chega uma hora que você precisa apenas manter coisas que você já toca, ou você precisa melhorar coisas que você está tocando. Então você não vai mais precisar de tantas horas no estudo ali, entende? Mas para quem está começando a tocar, ou para quem quer tocar por hobby, ou para quem quer começar a dar os primeiros passos ali para ser um cavaquinista melhor, ou ser um músico mais versátil, ou aprender coisas que você ainda não consegue tocar, é interessante que você vá com calma ali, né? E aí se você pegar gosto, de repente se você pegar gosto e gostar muito, aí você não vai nem perceber o tempo passar, você vai estudar por 1 hora, por 2, por 3 horas, se você tiver esse tempo disponível, e não vai ser algo tão estressante. Mas realmente, se você é um músico profissional, provavelmente, assim como eu, você já passou por algumas fases de ter que estudar por muitas horas seguidas e coisas que às vezes você também não está muito afim. Isso por um lado te desenvolve, mas por um lado também faz com que o estudo seja algo mais pesado. Então se você tem a oportunidade de tornar o seu estudo algo prazeroso, algo leve, faça isso. Você só vai ter a ganhar e provavelmente você vai conseguir se divertir e se desenvolver muito bem também. Galera, é o seguinte, quem tiver dúvidas, manda dúvidas aqui. Eu quero saber o que é que vocês estão achando. Como vocês fazem para estudar também e quais são as dificuldades que você tem. Eu gostaria muito de saber. Cada pessoa tem dificuldades diferentes e tem jeitos diferentes também. Como é que você divide os seus estudos? Quais são as suas dúvidas? O que é que você acha mais difícil? O que é que você acha mais chato de estudar também? Se você estiver ao vivo, manda essas perguntas aqui. Se você estiver vendo no YouTube depois, deixa nos comentários também, que a gente quer saber o que é que você acha em relação aos estudos e como você está programando seus estudos, né? Como é que você está fazendo. Aqui são dicas que eu utilizo para mim, mas eu quero saber também como é que você faz e se alguma dessas dicas aí é uma dica que vai te ajudar. Enfim, se você colocar essa dica em prática e for uma dica legal para você, me deixa saber aí também no YouTube ou no Instagram, onde esse vídeo estiver rolando. A gente quer saber o quão estão sendo eficientes essas dicas para vocês, beleza? 23 minutos de live, Nato Santos mandou assim, ó. Tema muito bom, principalmente para quem não tem um acompanhante com um professor. Legal, Nato. Se eu não me engano, esse é Renato, que também tá no Telegram, tá no grupo do Telegram. E tá estudando lá com a gente no Como Tocar Samba de Ouvido. Legal, Renato. Valeu aí pela participação. Realmente, velho, se você não tem uma... É muito mais difícil, eu acho que é muito mais difícil você desenvolver uma constância e, sei lá, você conseguir ter uma rotina realmente quando você não tem um acompanhamento ali, né? Quando você tá em grupo, quando você tá num grupo, quando você tá com um professor ali, você acaba sendo mais estimulado, né? Como acontece na comunidade que a gente está no Telegram, você vê uma postagem de alguém ou você vê um vídeo, você já se estimula a ouvir. Mas quando você está sozinho ali é difícil, né? Então é importante mesmo, é importante você pegar essas dicas e conseguir aplicar, né, na sua rotina de estudos.
Na verdade, não tinha, né? Porque tanto quem tá quanto quem não tá na comunidade, quem tá toda segunda-feira tem uma live, tem uma aula Exatamente. exclusiva aí de frente com o professor. Exatamente, exatamente. Saroba mandou assim: minha dificuldade é a batida. Realmente cada um tem a sua? Pô, legal. Essa pergunta é muito boa. Assim, pra mim, essa pergunta ela vai dos dois, ela é dos dois lados, sabe? Essa pergunta pra mim, ela funciona pra mim como professor e pra mim como estudante de cavaquinho também, né? Que eu tô sempre estudando. Ultimamente eu tenho tentado desenvolver mais algo técnico, algo teórico e algo processual para batidas, porque eu tenho alguns alunos que têm muita dificuldade com batida e eu fui obrigado a parar e ver como é que eu ia ensinar isso para uma pessoa. Porque realmente no universo do cavaquinho, a gente, por ser uma tradição muito oral, né? É muito pela oralidade, é muito pela prática. A gente acaba não desenvolvendo assim um método de como ter uma batida para cavaquinho e realmente, como você falou, acaba virando algo muito pessoal. Então, tanto que, por exemplo, quando eu comecei a me aprofundar no assunto de batidas, eu falava, essa aqui é a batida de Mauro Diniz, essa é a batida de Lincoln de Lima. No pagode, a batida de Deco do cavaco é diferente da batida de Baleia. Enfim, aí você vai tentando, através do ouvido, através da audição, né, se aproximar da batida de cada uma das pessoas. Tem a famosa batida do Mané do cavaco, que foi um grande mestre, do Carlinhos do cavaco. Cada um acaba desenvolvendo uma identidade ali na hora de tocar. Mas o básico, assim, o pilar de onde você sai, de onde você começa a tocar uma batida, eu acho que isso é uma coisa que você consegue sim estabelecer um método, um passo a passo. Primeiro batida para baixo, para cima, tantas para baixo, tantas para cima, prende, solta. Isso é possível você fazer, mas eu acho que aquele tempero ali, aquela coisa a mais, realmente ela vem muito com a prática e com a vivência de cada cavaquinista, assim. Então eu acho que a resposta é as duas coisas estão certas, né? Você consegue desenvolver uma batida legal e ao mesmo tempo a batida ela acaba se tornando pessoal por causa da maneira de como cada um estuda, de como cada um assimila, de como cada um encara ali a batida no instrumento. Essa pergunta é bem legal. Muitas vezes eu me pego assim numa crise de não tô conseguindo ensinar uma batida. Às vezes o aluno me pergunta, o que foi que você fez ali? Eu nem lembro mais o que foi que eu fiz, porque realmente acaba que você incorpora ali incorpora a batida de uma maneira muito sua e muito de improviso também. Às vezes você sai tocando, mas eu acho que tem pilares ali da batida que você consegue sim sistematizar e aprender por um método sistematizado, sim. Você é primo do rapaz do TV Cifras? Parada 23 Do perguntou. TV... Não, não. Eu esqueci o nome dele, velho. Quem lembrar me fala aí. Eu sigo ele no Instagram, toca muito, toca pra caramba. Inclusive eu assisto as coisas dele. Mas não, queria que fosse meu primo pra gente poder trocar essa ideia mais pessoalmente aí, toca cavaco junto também. Toca pra caramba. Nil, tem como fazer uma live com símbolos mais frequentes em partituras? Outra sugestão aí, interessante. Pô, essa é muito boa, velho. Essa é excelente. A gente pode falar sobre isso sim. A gente pode reservar um tempo para falar sobre o que aparece mais na partitura e principalmente nas partituras de samba, essas partituras que eu falei aqui no começo da live, as partituras de Prateado, as partituras de Lincoln de Lima, que eu acho que é as partituras que a gente lê mesmo assim, a galera do samba e do pagode. Com certeza tem muita coisa em comum ali, tem muitas figuras em comum, tem muitos sinais em comum que a gente pode aproveitar e falar sobre isso, sim. Bem legal essa dica. Se não me engano, Nil também é da comunidade, né? Nil, eu acho que sim. Comunidade. Sim, sim. Saroba mandou assim, Jonathan, deve ser o nome do rapaz. Jonathan, exatamente, Jonathan. Já me perguntaram isso antes, velho. Uma vez rolou um vídeo meu no blog do Cavaco e as caras, esse cara aí é irmão de Jonathan. Infelizmente ainda não, velho. Infelizmente não, mas toca pra caramba ali, recomendo, cara, viu? Massa. Mais dúvidas? Galera, nossa live tá chegando ao finalzinho, tá?
Eu gostei desse tema, rendeu bastante. Rendeu bastante, assim. É um tema que, quando eu vi que vocês estavam interessados e quando eu vi a quantidade de pessoas querendo que falasse sobre esse tema, eu fiquei bem empolgado, porque isso aí é meu dia a dia, velho, sabe? Tipo, tanto pra tocar, tanto para os meus estudos pessoais, e quanto para parar e sistematizar as aulas para os alunos, a gente precisa saber essas dúvidas, essas dificuldades. E eu gostei bastante da interação, tá? Nossa live tá chegando ao final já. Quem tiver, manda dúvida aqui agora, a gente vai ter um tempinho para responder. Mas se você chegou atrasado, se você tá vendo depois, pode mandar pergunta aqui no Instagram ou no YouTube, onde você estiver vendo essa live, beleza? Então... Os 3 e-books, né? Os 3 e-books, galera, é o seguinte, falando em método e falando em estudo, eu tenho 3 e-books que estão sendo disponibilizados gratuitamente. Tem um link na bio do meu Instagram, é só você clicar lá e baixar. Se você não tiver Instagram, manda um e-mail para marketing.cavacoafro.gmail.com. Você vai mandar um e-mail, sei lá, escreve que você quer esse material e você vai receber uma resposta muito rápida com todo esse material para baixar. São 3 e-books, um de voices para cavaquinho, um e-book de... o cachorro tá latindo aí. Um e-book de voices para cavaquinho, um e-book de como tocar em qualquer tom, tocar samba em qualquer tom, e um e-book de sambas em tonalidades menores, com versão simplificada de sambas em tonalidades menores, para você poder incrementar seu repertório. Inclusive, você pode utilizar os três e-books para os seus estudos, para os estudos que eu acabei de falar. O samba em tonalidades menores pode ser a parte que você estuda repertório. O de voices para cavaquinho você pode estudar técnica e aplicar os voices no seu repertório. E o de toque em qualquer tom você também vai usar bastante para o seu repertório, porque provavelmente você vai tirar uma música e quando você chegar no ensaio vão pedir para você tocar essa música em outro tom. Então é bom você estar preparado para essas adversidades aí, que é muito comum na verdade, né? E quanto custa esses e-books aí? Esses e-books, quanto custa cada e-book? É inteiramente gratuito, essa é a melhor parte, tá? Não custa nada, véio. Custa você clicar no link e baixar. Rapidinho você vai ter acesso a todos esses e-books. É bem legal, assim. A ideia é que vocês realmente tenham acesso, então não custa nada. É só você clicar, baixar, estudar. Se tiver dúvida, manda a dúvida aqui que a gente responde também, beleza? Nossa, última pergunta da noite. Tem mais uma pergunta aí, galera. Só mais uma. Essas cadências mágicas, vale a pena estudar ou é conversa furada? Sarobá. Cadência mágica... Como assim, gente? Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Eu não sei se não sei se é algum método, não sei se, enfim. O que eu recomendo sobre cadência, assim, é que você estude as progressões e entenda o que são essas progressões dentro do campo harmônico. Então, eu acho até que, sei lá, a depender de como sejam essas cadências, eu acho que vale a pena, se for um tipo de material, um tipo de método que estimule você a entender o porquê você está fazendo essas cadências e porquê você está fazendo essas progressões, vale muito a pena. Mas se for um método que apenas te mostre como são essas progressões, eu acho que vai caber a gente a se aprofundar um pouquinho mais, sabe? Então é legal você estudar por que aqueles acordes estão sendo dispostos daquela maneira na música, qual é a função de cada acorde, o que eles representam e como você pode transpor esses acordes, enfim. Você pode pegar cadências e progressões para fazer um estudo legal para você. Eu acho que vale mais a pena do que você simplesmente sair decorando um bocado de cadência, um bocado de progressão. Se a ideia for apenas decorar, pode ser que funcione a curto prazo, mas a longo prazo é interessante também que você faça um estudo em paralelo para que você possa entender o porquê daquilo e poder tocar de uma maneira mais fluida, de uma maneira mais livre e sabendo muito mais também, né? Isso aí. Galera, então é isso. Esse tema foi massa, a live de hoje foi bem legal. Eu me diverti muito, eu curti muito falar sobre isso.
Gostei muito das dúvidas de vocês, as perguntas foram massa, a interação foi legal também, ajudou bastante também para que a live fluísse bastante hoje. E é isso aí, galera. Vai na link da bio do Instagram ou manda um e-mail pro marketing.cavacoafro@gmail.com para você ter acesso a todo o material gratuito, aos e-books, beleza? Eu vejo vocês aqui na próxima segunda. Eu queria até lembrar aqui, já dar um aviso pra galera que tá aqui. Na próxima segunda a nossa transmissão ela vai ser pelo YouTube, né? A nossa aula ela vai ser pelo YouTube. Vamos testar esse modelo. Tem uma galera dizendo que é melhor pelo YouTube. Desde o início algumas pessoas me falam pra gente fazer. Vamos testar, beleza? Então, na próxima segunda, às 20h45, vai rolar a nossa aula, mas ela vai ser transmitida pelo YouTube, não pelo Instagram, beleza? A gente vai mandar alguns avisos durante a semana para você também lembrar, mas a gente vai continuar com todas as nossas aulas aí. Se rolar, a gente continua fazendo, se não rolar, a gente faz aqui no Instagram de novo. Mas segunda que vem, às 20h45, a nossa aula ela vai ser transmitida no mesmo horário, só que pelo YouTube, beleza? E é isso aí, galera. Qualquer dúvida, manda uma mensagem pra gente no direct, no YouTube, por e-mail, a gente tá sempre respondendo, beleza? Até a próxima, segunda tamo aí de novo. Beleza. Pô, essa foi massa.